Olá, pensadores! Hoje eu vou estar falando sobre Annelise Michael, a menina que, com a sua história, ela trouxe a inspiração para o filme O Exorcismo de Emily Rose, em 2005. A história real desta menina é baseada dentro de uma vida. Annelise, que nasceu em setembro de 1952 e tinha apenas 16 anos de idade quando começou a ter convulsões. Hoje, se ela estivesse viva, ela estaria praticamente com seus 70 anos de idade. Ela é uma menina que era devota. Ela fazia parte dentro de uma família que foi criada dentro de um catolicismo bem rígido, e com os dogmas católicos que ela avançou a sua vida. O histórico familiar desta menina é baseado dentro... Ela nasceu após a mãe ter perdido uma filha, que a filha nasceu dentro de um relacionamento ilegítimo. E que assim a mãe de Annelise casou-se vestida de preto, uma forma de protesto e luto da família, pela vergonha da família, em ela estar casando daquela maneira. E a Annelise, sabendo dessa história, ela cresceu sentindo-se culpada, porque a irmã dela, que veio desse relacionamento legítimo, de um casamento que não, dentro de um relacionamento que não foi dentro de um casamento legítimo dentro do catolicismo, esta menina, ela veio a óbito por causa de uma cirurgia que teve que passar por causa de um tumor. E a Annelise se sentiu culpada em relação a isso, de uma certa forma, vivendo na sua devoção diária, querendo absorver e querendo pagar o pecado da mãe. E ela, dentro desse ambiente, essa menina cresce com essa neurose. A ponto de uma certa feita, ela dormiu nua em cima de uma pedra para tentar espiar os pecados dos drogados que viviam próximo da sua casa. Então era uma menina que era conturbada na sua mente, já tinha uma certa neurose, por causa da pressão psicológica, a rigidez que ela sofria por causa da religião dos pais dela. E ela crescia sentindo uma necessidade de espiar pecados da sua maneira, da sua metodologia, seja da sua família, seja dos outros. E é esta menina que, dentro desse ambiente, é diagnosticado o primeiro diagnóstico. Ela passa a sofrer convulsões epiléticas. E dentro desse ambiente de convulsões epiléticas, nós vemos essa menina se desenvolvendo também um estado de depressão. A Annelise começou a sentir presenças que ela diagnostica e diz que eram presenças malignas diante dela. E ela começou a ficar depressiva, cogitando-se ao suicídio e a tirar a própria vida. E a família, dentro desse crescente desenvolver desse ambiente de depressão, desse ambiente de culpa, desse ambiente neurótico da menina, uma amiga da família se aproxima, sabendo um pouco desse relato e vendo a situação, diz que o caso da menina era caso para se praticar um exorcismo, procurar um exorcista. Ela precisava de uma libertação, possamos assim dizer. E dentro desse ambiente de necessidade de libertação, a mãe procura a igreja local, a igreja próxima, a ajuda do padre, e o padre recusa-se a ajudar. E ela continua nessa procura, e assim encontram dois ministros, encontram um padre e um pastor, que se envolvem para realizar o exorcismo desta menina. Que se envolvem para realizar práticas e mais práticas, rituais e rituais, sessões e mais sessões de exorcismos para libertar essa menina daquilo que supostamente era uma influência maligna sobre a vida dela. E chegou um momento que essa menina estava de tão neurose, de tal maneira que ela ajoelhava 600 vezes por dia. E uma dessas vezes ela acabou rompendo-se os joelhos
a ponto de que teve que se arrastar para debaixo de uma mesa, e ali debaixo desta mesa, a menina, como um cão, ficava latiu durante 2 dias. E ela gritava por horas. E passou a comer aranha, comia carvão, chegando a morder a cabeça de um pássaro morto e a lamber a urina de cão que ela viu no chão. E é dentro desse crescente, desse desenvolver de uma vida sendo despedaçada, seja por influência maligna ou problemas mentais, essa menina ia se definhando-se a cada dia. Essa jovem alemã ia se definhando a cada dia. E ela passou a sofrer sessões semanais, a base praticamente de esses 2 exorcistas passaram a realizar 2 sessões semanais de 4 horas cada uma. Ao todo foram 67 rituais realizados ao longo de pouco mais de 9 meses. Ela ficava trancada em um cômodo onde permanecia sem comer, sem beber ou dormir, por vezes acorrentada. E os religiosos diagnosticavam que o demônio que estava sobre ela, ou os demônios que eram sobre ela, um deles diziam que era Lúcifer, outros momentos dizia-se que era Judas Iscariote, outros momentos dizia que era o espírito de Nero que estava sobre ela, outro espírito de Caim, até mesmo o espírito de Hitler. Eram os espíritos que eram diagnosticados por esses religiosos, a qual ela transmitia, dizendo que eram esses espíritos que se manifestavam, que eram esses os maus, o mal que estava sobre ela. E eles fizeram essas sessões fazendo gravações, gravando. E no total foram 42 horas de exorcismo gravados pelo padre e o pastor. E dentro desse exorcismo, se você tiver disponibilidade de ouvir, você vai ver rosnados, gritos, xingamentos, diálogos entre os supostos demônios. E dentro dessa agressiva tentativa de se libertar dos demônios que estavam sobre ela. Dentro desse ambiente que em alguns momentos foram diagnosticados pelos médicos que ela sofria de esquizofrenia. E os primeiros diagnósticos que vieram sobre ela, até mesmo os primeiros padres que visitaram ela, viram que a situação dela era problema psicológico. Mas a família chegou ao entendimento que havia uma necessidade, que somente os remédios que ela tomava, somente as terapias que ela fazia, os medicamentos, as consultas que elas faziam no sentido medicinal, não eram suficientes para curar e libertar a filha. Então a família tinha necessidade de levar isso para algo espiritual, para algo que precisava de uma ação maior, que precisava de um poder maior do que o poder dos remédios e da intelectualidade humana em relação à medicina. E esta menina avança, definhando e definhando, a ponto de ela chegar ao óbito. Ela morreu. A Nelise morreu em 1º de julho de 1976, aos 23 anos, com menos de 30 quilos. Ela jejuava por acreditar que assim enfraqueceria os espíritos malignos, porém contraiu pneumonia e não resistiu. A autópsia revelou que a jovem morreu por desnutrição e desidratação. Pouco antes de morrer, ela declarou: "Mãe, estou com medo." As consequências após a morte dessa menina foram que tanto os religiosos, quanto os líderes religiosos, quanto a família dela, o pai e a mãe, eles foram condenados diante da justiça. Claro que as penas foram diferentes de um para o outro. Os pais da jovem, Ana e Joseph, foram acusados, bem como os religiosos Arnold Hans e Est,
ou Ernest, não sei como se pronuncia o nome dele direito, Alt, de negligência e homicídio. O Vaticano, após essa situação, após esse caso que teve uma repercussão dentro da Alemanha, o Vaticano tomou uma postura de agora realizar exorcismo somente com laudo médico, onde traria maiores dificuldades para os futuros exorcismos que haveriam de ter necessidade de serem praticados. Essa é a história de Anneliese Michel, que foi a base do filme O Exorcismo de Emily Rose. Aqui nós vemos a história de uma menina que sofreu, que já vinha sofrendo, já havia uma certa neurose, já havia um certo problema que a religião, a família com a sua rigorosidade, a família com o peso, com o fardo da rigorosidade religiosa, a pressão que trazia sobre a mente da menina, foi a porta aberta para uma loucura, seja ela intelectual ou espiritual. É um relato, uma história que nos traz receio se simplesmente o que ela sofria foi realmente esquizofrenia, a mente dela conseguiu produzir toda aquela realidade, ou se verdadeiramente essa menina sofria por ataques de demônios. Eu vou trazer para você, nos próximos dias, alguns áudios desse exorcismo. E depois eu vou postar 2 áudios por dia, nos próximos dias. E depois desses dias eu vou trazer comentários do que eu acho que realmente aconteceu com esta menina. Se inscreva no canal, deixe o seu like e nos acompanhe, que teremos vídeos interessantes para que venhamos desfazer algumas ideias e mentalidades que nós construímos ou construíram para nós ao longo dos anos de nossa vida e nessa geração que nós estamos vivendo, para que juntos venhamos ter uma mente melhor e mais sadia. Esteja conosco e nos acompanhe.